Meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Hoje estaremos aqui falando sobre liderança cristã, falando sobre aqueles que em Deus, se realmente a gente precisa de uma liderança. A minha posição aqui, logicamente, a gente precisa, é um dever que Deus permite para que outros liderem, dirijam, organizem. E como texto base aqui, eu queria deixar aqui em Efésios, no seu capítulo número 4, no seu versículo começando de 11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia o enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação com amor. Estaremos aqui hoje abordando, porque alguns se intitulam cristão, às vezes não querem seguir um líder, não querem ter um líder, e realmente a gente precisa ter um líder, a gente precisa ter alguém que nos ajude, a gente precisa sim de um pastor para nos ajudar, não é? E aqui a gente não tem tudo na cabeça, tem aqui algumas anotações, a gente precisa de anotações, de anotar coisas. Então eu tenho aqui as anotações, diz assim: o que é a liderança cristã? Como deve um líder cristão ser? Não há exemplo melhor para a liderança cristã do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele declarou: Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. É neste versículo que vemos a descrição perfeita de um líder cristão. Ele é aquele que age como um pastor das ovelhas em seu cuidado. Quero aqui já começando falando. Graças a Deus eu tenho um líder, tenho um pastor. E assim, porque eu sei que tem denominações, às vezes, que não sei se vai ser o caso de a pessoa que estará vendo este vídeo, mas tem denominações, tem igrejas que às vezes não tem um líder para orientar, às vezes até tem, mas não orienta da forma correta, às vezes não lidera da forma que é para liderar, às vezes não corrige como é para corrigir. E nós sabemos que Deus, ele coloca, ele instrui, ele chama, ele prepara um servo da parte dele para liderar, para ali ser um pastor, para ali ser um líder de frente à igreja, sabendo que, lógico, Jesus sempre vai estar acima, mas sempre ali tem um líder que Jesus chama, capacita, instrui, não é? E como podemos saber que um líder foi chamado, foi escolhido por Deus, foi colocado ali por Deus? Quando o líder ele faz como Jesus, se preocupa, ele dá vida, e dá vida é se doar pelas ovelhas, sempre está perguntando, sempre faz alguma reunião, sempre pergunta, sempre quando as coisas querem sair do controle, sempre chega e não é assim, vamos aqui controlar, vamos aqui conversar. O pastor é aquele que dá ouvido, irmãos. As ovelhas escuta o que a ovelha tem para falar e diz, vamos solucionar, tem solução, Jesus em primeiro lugar. E aqueles também que não tem ali um pastor, ali não tem uma liderança, eles que se intitulam cristão, mas não tem ninguém que lidere, não tem ninguém que os dirija. Às vezes são arrogantes, às vezes... E aqueles que têm a liderança, mas não é uma liderança que não segue o padrão bíblico, que não segue a Bíblia Sagrada, porque tem lugares que os pastores, o pastor, a liderança, não dão atenção para os membros, não dão atenção para os cristãos, não tem aquela preocupação que um líder tem que ter, alguém que é chamado, alguém que é um líder, que Deus coloca, ele tem que ter aquela preocupação. Embora algumas pessoas dizem que o líder, ele às vezes
Porque a gente sabe, irmãos, que um pastor também ele é humano. Um líder também ele é humano, como nós. A gente, só porque Jesus escolheu pela misericórdia e colocou ele ali na frente, não é que ele não possa, às vezes, falhar, não possa, na sua mente humana, esquecer de alguém. Ele é humano. Às vezes as pessoas têm assim, não, ele é um pastor, ele é um líder, ele tem que me ver de todo jeito, ele tem que olhar para mim de todo jeito, ele tem que falar comigo de todo jeito. Não, eu sei que faz parte da área do pastor, mas às vezes o pastor, é, ele é uma pessoa normal, irmãos, ele é uma pessoa como nós. Às vezes tem a família para cuidar, tem o ministério para cuidar, tem a igreja para tomar conta, tem outros demais assuntos, gabinete, pessoas que chegam com problema para o pastor resolver. Ou seja, então a gente também tem que entender o lado. A gente também não pode dizer, ah, não, não olha, não vê, não me vê. Não, não é assim que funciona. Você às vezes também tem que ver, eu tenho que ver, né? Nós temos que ver. Às vezes, o pastor às vezes está com uma preocupação grande, às vezes está resolvendo coisas fora, às vezes nem pode. Mas também, assim, lógico que o pastor também não vai deixar de mão, não vai querer conversar com a ovelha. Lógico que não. O pastor que é chamado por Deus, que é estabelecido por Deus, ele tem paciência com a ovelha, ele chama para conversar, ele chama, não, vamos, não é assim que funciona, vamos resolver, vamos conversar, vamos orar, é na direção de Deus. Mas nós temos que entender este lado também, que não é toda hora que o pastor pode estar disponível, não é toda hora que o líder está disponível, porque ele tem as preocupações deles, ele tem as preocupações em casa, tem as preocupações da igreja, e também tem, logicamente, as coisas para resolver no gabinete, tem as coisas para resolver na igreja, pessoas que eu estava dizendo aqui chegam com problema, e o pastor ele está posto ali para estes casos, para resolver problemas de, às vezes, irmãos e irmãs, e por aí, etc. a seguir. A gente não pode, só porque é um pastor, a gente não pode, assim, também querer dizer, ah, não, ele não olha, não vê, também não é assim. Mas também não é que o pastor também ele não vai deixar as ovelhas de mão, ele não vai abandonar, não vai deixar de lado, não vai esquecer, também não é isso. Mas um líder cristão, ele vai ter aquele amor que Jesus tem pelas ovelhas, vai cuidar das ovelhas, não é? E continuando aqui diz assim, quando Jesus se referiu a nós como ovelhas, ele não estava falando em termos afetuosos. Na verdade, as ovelhas se classificavam entre os animais, mas tolos da criação. Uma ovelha desviada, mesmo que ainda perto do rebanho, fica desorientada, confusa, assustada e incapaz de encontrar o caminho de volta para o rebanho. Incapaz de afastar predadores, famintos. A ovelha desviada talvez seja a mais indefesa de todas as criaturas. Rebanhos inteiros de ovelhas são conhecidos por terem se afogado durante momentos de inundações. Instantaneamente, mesmo à vista de terras mais altas facilmente acessíveis. Goste ou não, quando Jesus nos chamou de suas ovelhas, ele estava dizendo que sem um pastor somos impotentes. Ou seja, o pastor é aquele que, logicamente, ele tem que ter temor, tremor diante de Deus, diante de Jesus. Ele tem que ter aquele gosto, aquele amor de fazer a obra, de quando vê algum irmão com problemas, algum obreiro, algum diácono, presbítero, e etc. Ali uma irmã de um círculo de oração, que dirige, uma professora, um professor, até membros mesmo, né? Ali o pastor ele tem que ter ali aquele amor, aquele afeto pela alma. E a gente sabe quando assim Deus permite o discernimento da gente entender e ver aquele pastor que ama as ovelhas, que se preocupa, não é? Então é isso. Ele estava dizendo que sem um pastor somos impotentes. Falaremos um pouco a mais de um vídeo, porque em um vídeo só não dá para resumir. Faremos sim uma parte 2 em nome de Jesus. Logo mais estaremos aí de volta com a parte 2. Deus abençoe.